E agora uma super dica do programa Sem Disfarce. A Daimler é uma loja focada em moda feminina e masculina. A marca é conhecida pela sua variedade em jeans, com produção própria e lavanderias especiais. Suas peças são desenvolvidas dentro das principais tendências de moda e são feitas para pessoas que gostam de se sentir bem dentro do seu próprio estilo. São mais de 120 lojas espalhadas por todos os estados brasileiros. Em Palmas são duas, uma na Avenida JK e outra no Capim Dourado Shopping. Meu look de hoje é todo Daimler. Gostou? Então entra no site supercombina.com.br, veja tudo sobre esse look e outras tendências com a consultora de moda Cassandra Valduga. Você vai gostar. Entra lá. Estamos de volta, volto para o IPVA para a gente concluir então. O IPVA de 2016 deve ser o mesmo, então, de 2015, diante desse vai e vem que foi feito do governo do estado. Perfeito. Aqueles proprietários de veículo automotor que já possuíam esse veículo, eles devem pagar a alíquota que pagaram em 2015. É um equívoco do governo do estado achar que eles vão pagar essa alíquota agora, com um pouco de aumento, mas com aumento. Não, porque efetivamente para o contribuinte a sensação que ele teve, ano passado eu pagava 2. Agora eu tenho que pagar 2,5. Então, houve uma majoração, a majoração efetiva aconteceu. Então, tem que respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, não poderá ser cobrada como é só em 1º de janeiro, que é o fato gerador principal. Existem outras situações ali na lei, mas a maior parte da situação é em 1º de janeiro. Como não vai cair os 90 dias, a lei foi aprovada em novembro, não vai cair em janeiro, então logo vai se aplicar para 2017. Lázaro, apesar da gente achar o IPVA um imposto mais justo, entre aspas, se não houvesse em todos os outros, né? Porque quem tem carro mais novo, melhor, maior poder aquisitivo, paga um IPVA maior em função do percentual. Ele é um imposto que também impacta na economia. Isso também faz parte do orçamento e as pessoas já começam a pensar nisso. Com certeza. Quem estava planejando adquirir um veículo agora em 2016... vai ter com certeza que pensar um pouco mais, projetar novamente os custos para poder saber se vai conseguir custear esse veículo ao longo dos anos vindouros, né? Como é que tem sido nos outros estados? Vocês que têm, né, mais conhecimento, os outros estados, eles têm segurado essa questão dos impostos, às vezes até reduzido para movimentar a economia, ou a gente tem visto isso em... Esse ano parece que a maioria dos estados aumentaram, tiveram aumentos aí. O que é estranho por ser um ano de crise, né? Um ano que se fala muito em queda nas vendas, poucos estados deixaram de consumo, mexer nessa questão do imposto, a grande maioria deles tiveram. Mas o Tocantins são os que aumentou mais ainda do que outros, né? Até outros, como por exemplo o estado do Piauí e Goiás, né, que tiveram uma redução. Isso se deu em razão, especialmente de uma reforma na Constituição que nós tivemos, com relação à queda do protocolo 21. Sucintamente, o que acontecia? As compras pela internet, né, nesse novo cenário, pós-Constituição de 1988, onde isso não existia, né, as compras da internet modificaram o cenário da aquisição de produtos. Hoje é muito fácil você comprar de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, qualquer produto e em poucos dias está na sua casa. E basicamente esse tributo ICMS ficava para aqueles estados produtores, né, de origem, não o do consumidor. Os estados então se reuniram no CONFAS, né, e uma grande polêmica, aprovaram o protocolo 21, onde determinava que o estado, que quando uma empresa que vendesse pela internet, iria pagar não só o ICMS no seu estado de origem, como também no estado destinatário. Isso foi até o STF, e o STF falou, não, a Constituição não permite isso. Qual que foi a saída? Então, colocar na Constituição essa possibilidade. E a Constituição foi modificada, permitindo que a partir deste ano, né, se cobrasse também no estado de origem como no estado destinatário. Então, todos os estados, né, com a intenção de arrecadar, principalmente os estados não produtores, como Tocantins, aqui no Norte, Nordeste, né, Centro-Oeste, eles obviamente foram atrás de aumentar ali a sua receita, e já que nós vamos mudar um aspecto tributário tão difícil que é regimentar o ICMS, já vamos aproveitar e colocar outros, né? O impacto também foi na questão do combustível, Grazi, porque vai ser esse fator também que vai
evidenciar um aumento que nós já estamos sentindo na pele, a questão do combustível, né? Do aumento. E combustível do impacta, combustível enfim, impacta tudo, né? E, por exemplo, em Goiás, né, o valor do combustível ele varia de acordo com o combustível. Se é diesel, no caso de 15% a 29%, né? Isso varia entre estados. Agora eu quero perguntar para o Lázaro em relação, por exemplo, a esse aumento desses impostos. Isso vai mexer na economia do Tocantins para melhor, ou seja, o estado vai crescer, vai garantir mais renda, mais emprego com esse aumento de impostos? Como é que fica o estado aí nos próximos meses ou no futuro ainda, bem promissor? Depende. Depende da forma que se gerir esses recursos. Depende também de como o consumo se comportar daqui para frente. Se o consumo não for inibido, ou seja, a expectativa do Estado de arrecadar um pouco mais se concretizará. Mas, se o consumo for impactado negativamente, poderá não alcançar pelo histórico e a sua experiência, o que vai acontecer? Eu sou bem otimista. Eu creio que nós vamos estar recuperando logo até o final desse ano para frente, a gente vai estar começando a recuperar. Não a questão específica do Tocantins, mas como um todo. Mesmo né? com essa crise, você acha? Mas essa crise, o Estado, isso não é uma crise só do Estado do Tocantins, é uma crise que os estados menores sofrem mais pela economia ser menor, por os problemas serem maiores, né? Isso é fato. Mas a crise ela é geral, é no Brasil inteiro. Então, o Tocantins ainda está, de certa forma, com a crise a menos do que outros estados que nem conseguiram pagar a folha de pagamento. O Tocantins também não conseguiu, no caso do 13º, mas foi assim, menos do que outros estados desenvolvidos como do Sul, né? Estados do Sul. Mas a questão é a seguinte, não adianta trabalhar a questão tributária se não programar um gasto com maior responsabilidade, porque o dinheiro vai continuar sendo mal aplicado, não vai ter retorno. E lá, recentemente, vi uma matéria aí de um deputado, de uma entrevista, ele prevendo que o Tocantins não vai conseguir pagar a folha de pagamento a partir de julho, certo? Então... Mas é justamente nesse ponto, Lázaro, que você falou em questão de crise, quando o governo não consegue fechar a folha de pagamento, que ele não paga, por exemplo, o servidor público, é onde as pessoas sentem na pele que já há uma crise, porque quando não se paga o servidor no dia certo, no dia que ele espera, efetivamente já prejudica todo mundo, né? Desde o servidor até o comércio, onde ele vai comprar ali com o seu salário que ele receberia naquele dia. E no caso, ele não está na conta, o dinheiro, então, para a sociedade já há uma crise, porque o governo não conseguiu fechar a folha de pagamento. E eu acho que o interessante que o Lázaro falou é que o pacote de impostos não tira do governo, seja do governo do estado ou do governo federal, enfim, de todos os governos, essa reforma na máquina, esse enxugamento de despesas, porque senão de nada vai adiantar arrecadar mais, porque não vai ter reflexo na economia. Não tira essa responsabilidade de forma nenhuma, porque não se sustenta. Nós estamos em uma época que toda a conjuntura está de segurar as despesas, de enxugar a máquina, e todos sabem que o Estado, quanto maior ele fica, mais oneroso ele fica para a sociedade. E aí o Estado vai ficar um ciclo vicioso, né? Hoje a carga tributária do Estado ela está acima da carga tributária do país, tá? Cerca, segundo pesquisas da CNI junto ao SEBRAE, está em torno de 6,9. Então é uma carga tributária alta. Brasil, 6,5. Então, um estado, digamos, pequeno, novo como o Tocantins, a indústria ainda é incipiente, praticamente inexistente, tá? Ainda a máquina pública é que ainda está gerando emprego, então precisamos começar a trabalhar esse caminho, o caminho de volta. Vamos fazer o quê? Investir recursos, praticar mais o investimento para ter retorno e gerar emprego mais a iniciativa privada. Porque senão o Estado não vai se sustentar. Ok, eu agradeço, Soares, agradeço, doutor Thiago. Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigada, Lázaro. Bom, o espaço continua aberto para o governo do Estado, caso ele queira se manifestar e explicar todas essas medidas e todas essas dúvidas
que fizeram a OAB entrar com essas ações de inconstitucionalidade. O programa Sem Disfarce fica por aqui. Até semana que vem.